tenho provocado muito as pessoas aí com a questão de ser milionário, tá bom? E aí eu quero trazer isso aqui que é um pouco um contexto filosófico da coisa. Antes de falar sobre o ser milionário, tá aqui o nosso símbolo, eu vou falar para você de onde é que vem essa mentalidade do ser milionário, por que disso, tá? Tem um livro muito famoso, muito conhecido na internet, no mundo dos negócios, em tudo quanto é lugar, que é um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. Nesse livro ele tem um quadrante lá que explica isso aqui, ó. Que existem 4 tipos de pessoas, que é o empregado, é o autônomo, o dono de negócios e o investidor, tá? O que acontece, gente? Quando eu comecei a experimentar um estilo de vida abundante, um estilo de vida no qual não tem nada faltando, não tem nada quebrado, um estilo de vida que não tem nada fora do lugar, uma família bem estruturada, dinheiro suficiente para pagar todas as despesas, para realizar os projetos. Não estou falando aqui de ostentar, estou falando de ter qualidade. Quando eu comecei a experimentar esse conceito de qualidade, me caiu uma ficha muito grande. Me caiu uma ficha que eu quero fazer com que vocês tenham essa virada de chave aí também agora. Qual que foi a virada de chave que veio na minha mente? Foi que o seguinte, eu não preciso faturar milhões para viver um estilo de vida de milionário. É muito louco isso. Eu não preciso faturar milhões para viver o estilo de vida de um milionário. A gente ouve, eu particularmente ouvia muito as pessoas falar, tem gente que tem riquezas, que tem tudo e mesmo assim não é feliz. Então, o que eu quero provocar você aqui agora? Existe a isca, né? Existe aquilo que chama atenção, que é o senso comum, que todo mundo quer. Todo mundo quer ser milionário. Todo mundo quer ter prosperidade, todo mundo quer ter riquezas. Quem não quer ter carros bons? Quem não quer ter casa boa? Quem é que não quer ter uma família próspera, viagens, boa educação? Todo mundo quer. Mas aí eu quero te falar o seguinte, se você coloca como milhão a realização desse estilo de vida, pode se tornar algo muito complexo, muito difícil para você realizar. Porque eu entendo o seguinte, uma pessoa que fatura 1 milhão, ela tem que faturar aproximadamente 85 mil reais por mês. E fazer 85 mil reais por mês exige que você tenha mais uma despesa extra. Não é só ter os 85, tem que ter muito mais. E o que foi que caiu a minha ficha? O que foi que fez eu acordar assim para uma realidade muito doida? Que é o seguinte, eu não preciso desse faturamento todo para ter um estilo de vida milionário. Então, hoje eu afirmo para você que qualquer pessoa no Brasil consegue viver um ambiente de prosperidade, de riqueza, de abundância com 25 mil reais por mês. Com 25 mil reais por mês, eu garanto que você consegue viver um estilo de vida abundante. Para algumas pessoas que não têm filhos, isso aqui sobra. E sobra muito, tá bom? E eu estou falando aqui não é do que eu ouvi falar, foi do que eu comecei a experimentar. Quando eu comecei a ter uma receita de 25 mil reais, a minha vida mudou. Mudou em tudo. E nós vamos falar sobre isso tudo nessa aula aqui também. Mas o que eu quero que você entenda a partir de agora é o seguinte. Você precisa atuar com a mentalidade diferente da que você foi formado até aqui. Você teve uma formação que falava o seguinte: arrume um emprego, estude, arrume um bom emprego e tenha a estabilidade, né? Eu sou de Brasília e aqui tem a questão do serviço público. Então, arrume um bom emprego e você vai ser feliz, porque você vai ter estabilidade. E aí, isso aqui não te proporciona um padrão de vida milionário. Só por um motivo, tá? Não é que ser empregado não dê dinheiro. Dá dinheiro sim.
O ponto é a liberdade de você escolher. Existem pouquíssimos empregos hoje no mercado de trabalho que te permite ter liberdade de ir, de vir, de comprar, de horário, tá bom? Então, a questão de você ser empregado, isso aqui é muito clichê, mas é importante você entender o seguinte: você quer viver um padrão de vida milionário? O empregado tem muita dificuldade para viver isso. Não por conta do dinheiro, porque tem empregos que você ganha 25 mil reais e até muito mais. O ponto é a que preço, a que custo do teu estilo de vida para você ter isso aqui. Então, sendo empregado, você está resolvendo demandas, você atende demandas de donos de empresas. Assim, você está o tempo todo ocupado, cumprindo dentro de um processo que você se sujeitou. Aqui nós temos um segundo quadrante, que é o quadrante do autônomo, que é o quadrante do prestador de serviço, da pessoa que trabalha por conta, né? O autônomo, ele tem uma diferenciação entre um empregado, porque é o seguinte: o empregado recebe as demandas redondinhas de algum dono de empresa. O autônomo é mais desafiador. Por quê? Além dele resolver, além dele atender as demandas, ele precisa estar o tempo todo criando demandas também. Então, o que a gente experimentou nesses anos aí, aqui em casa, foi o estilo de vida do autônomo. O estilo de vida de alguém que está o tempo todo correndo atrás do dinheiro. O tempo todo cria demanda e o tempo todo resolve demanda. E o funil do milhão surgiu assim com muita energia quando eu decidi dar um basta nisso aqui. Eu não queria mais ficar correndo atrás do dinheiro. Simplesmente eu falei, basta, eu não quero mais isso aqui. Porque você consegue, tanto como empregado como autônomo. Eu sempre tive bons empregos, então eu sempre ganhei bem. Agora é o seguinte, como é que eu faço para ter o estilo de vida de milionário? E não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro. Tem a ver com o estilo de vida. Porque tem muita gente mesmo, que é tão pobre, que a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje, tá bom? O terceiro quadrante aqui a gente tem os donos de empresa. Qual que é o ponto do dono de empresa? Esse camarada, normalmente, ele não está atendendo a demandas. Não, ele cria demandas. Essas demandas ele terceiriza ou para empregados ou para prestadores de serviço ou para autônomos resolverem a demanda dele. E qual que é o papel dele aqui? Gerenciar recursos e gerenciar processos. É algo muito interessante, é algo muito bom essa questão de você estar criando demandas, principalmente se você criou o que a gente chama de empresa autogerenciável, que é você ter processos muito bem definidos, que você está analisando indicadores, tanto dos seus processos, que aí tem a questão de você gerenciar pessoas dentro dos processos, e você gerenciar os recursos da empresa. É muito bom. O ponto é, poucas pessoas no Brasil têm, no Brasil não, vou falar no mundo, poucas pessoas têm a capacidade, a competência, têm a sabedoria, o discernimento de ser empresário. Porque ser empresário é você ser líder. E liderar uma empresa na base de processo, na base de recursos, é bastante desafiador. Então, se você quer viver um estilo de vida milionário sendo dono de empresa, é muito mais fácil do que você sendo empregado ou sendo autônomo. Porém, vá atrás de estudar sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento de processos, porque isso vai fazer a diferença. Agora eu vou chegar no último quadrante, que é onde está o segredo da coisa toda. É o investidor, tá? E aqui, quando a gente fala de investidor, normalmente nós nos remetemos a investidores da bolsa, ou então construtores que estão comprando lotes, construindo os lotes, revendendo esses lotes,
ou até empreendedores de investimento que estão com capital, tá com grana e tá pegando o seu dinheiro e aplicando em empresas de outros, tá aplicando em autônomos, enfim. Mas eu quero te trazer uma nova visão sobre o investidor, tá bom? E para isso eu vou precisar recorrer a um livro muito poderoso, que é esse aqui, ó, que é a Bíblia, tá? Aqui na Bíblia, essa aqui é uma Bíblia King James de 1611, uma preciosidade, tá? Nessa Bíblia aqui, ou na que você tem na sua casa, ou que você pode pesquisar na internet, a gente tem aqui vários livros dentro dela, né? E um primeiro livro que tem nessa Bíblia aqui é um livro chamado Gênesis. E eu vou abrir aqui só para você entender que nesse livro aqui tem algo sobre investidor que é fundamento para o funil do milhão, para o que nós vamos construir aqui com você. Então, presta atenção que existe uma sabedoria muito poderosa no que eu vou mostrar para você aqui agora, tá bom? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 12, para quem quiser ver depois, tá? E aqui não é pregação não, tá, gente? É um livro de muita sabedoria. Mas olha lá, no capítulo 1, versículo 11 de Gênesis. E disse Deus, produz a terra, a relva, a erva que dê semente e a árvore frutífera que dê fruto segundo a tua espécie, cuja semente esteja nela. Presta atenção, tem uma semente nessa árvore, né? Sobre a terra, e assim foi. A terra produziu a relva, a erva que dava semente segundo sua espécie, semente, e a árvore frutífera cuja semente também estava nela. Tudo que Deus criou lá em Gênesis tinha um princípio, que era o princípio da multiplicação, que era o princípio da semente. Tudo que Deus fez, ele fez com semente. Quando Deus criou os animais, ele criou macho e fêmea para eles se multiplicarem. Quando Deus criou as árvores, ele criou as árvores com semente para elas se multiplicarem. Quando Deus nos criou, ele falou: além de você se multiplicar, homem, Adão e Eva, eu quero que você domine sobre todas as coisas. Então, Jonathan, aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar ao investidor. Você, como investidor, você tem que começar a entender que existe um ativo muito poderoso que você tem que estar investindo com muita sabedoria, com muito discernimento. E que ativo é esse, Jonathan? Eu estou falando de energia. Estou falando do seu tempo. Quando Deus criou as árvores, quando Deus criou os animais, quando Deus nos criou, Ele nos criou apenas uma única vez, tá? Foi uma única criação. E nessa única criação, Ele criou com semente para que possa se multiplicar. Agora eu faço uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você criou algo, que você desenvolveu algo e que essa sua criação prosperou sozinha? Continua produzindo. Eu simplesmente cheguei em um momento que eu me indignei sendo autônomo, porque toda hora eu olhava para os meus ativos e eu tinha que começar tudo do zero. Eu tinha que ficar buscando cliente de novo e de novo. Então eu comecei a entrar num ciclo vicioso de correr atrás do vento. Como assim, Jonathan? Eu trabalhava, e daqui um pouco, quando eu olhava para trás, eu não tinha criado nada com uma fundamentação que não dependesse mais de mim. Eu precisava ir lá criar de novo. Então, a partir de então, eu falei, cara, eu tenho que começar a aplicar a minha energia de forma sábia. Eu não posso ficar desperdiçando minha energia.
Eu tenho que fazer com que tudo que eu investi energia, que não se apague, que se propague, que continue falando por mim.